Palavra de valor adjetivo e valor adverbial. Olha só, vamos pegar uma questão aqui também recente, de 2023, da Fundação Getúlio Vargas. O funcionário encarregado da fiscalização de equipamentos de uma empresa relata à chefia de seu setor o seguinte, dois pontos para me explicar. A manutenção de aparelhos de medição e a limpeza, a manutenção e a limpeza, sujeito composto, são bastantes deficientes e podem trazer prejuízos ao serviço. Do mesmo modo, as conexões elétricas dos aparelhos citados apresentam problemas, com riscos de curto, o que vai de encontro às normas da empresa. Então, vamos lá. Dentro desse método integral ao que eu estou me referindo, olha só, a frase, um funcionário encarregado da fiscalização de equipamentos de uma empresa apresenta ambiguidade? Não, qual a ambiguidade? Não há ambiguidade. Um funcionário encarregado da fiscalização de equipamentos de uma empresa, não há ambiguidade alguma. Agora, olha essa. Então, aqui não há ambiguidade. O advérbio é para você marcar sobre a estruturação, assinar a afirmação correta. Essa daqui não é a correta. O advérbio bastantes deveria ter sua grafia corrigida para bastante. O que vocês acham? Se você diz sim, você acertou. Por quê? Olha só. Pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui a questão das relações morfossintáticas. Um adjetivo só existe em função do substantivo. Para você falar que tal palavra é adjetiva, tem que haver um substantivo. Substantivo é sempre uma classe de palavra nuclear, é sempre núcleo de função. O adjetivo, ele faz duas coisas em relação, do ponto de vista sintático, ele faz duas coisas em relação ao substantivo a que ele se refere, do ponto de vista sintático. Ou ele funciona como adjunto adnominal, ou ele funciona como predicativo. E isso do ponto de vista sintático. E do ponto de vista semântico, ele faz duas coisas. Ou ele restringe, ele é um adjetivo restritivo, ou ele explica. Ele é um adjetivo o quê? Explicativo. Então, olha só, se eu tivesse o seguinte exemplo. A do verbo haver. Bastantes, ou bastante, você que vai me dizer. Questões de português. Vocês acham que eu flexiono ou não flexiono bastante? O que vocês acham? Há bastante ou há bastantes questões de português? O que vocês acham? Diga para mim. Existem bastante ou bastante questões. Vamos buscar o referente, pessoal? Quando eu busco o referente, que é o referente aqui? Questões. O que questões é? Substantivo. Opa! Se é um substantivo, o que está ao lado do substantivo só pode ser o quê? Ou é adjetivo ou tem valor de adjetivo. Então, esse bastante aqui tem comportamento de adjetivo. Qual é a marca do adjetivo? O adjetivo, ele flexiona. Ele acompanha o substantivo em gênero, masculino e feminino, e em número, singular e plural. Portanto, há bastantes questões. Isso aqui é um pronome indefinido, tá? Com valor de adjetivo. Na verdade, se nós formos assim ao pé da letra, bastantes aqui é um pronome indefinido, que tem valor de adjetivo, tá certo? Então, bastante. Professor José, e se eu quiser colocar muitos, como é que fica? Muito questões? Não. Como é que você vai dizer? Muitas questões. Poucas questões de português. Então, o que você percebe? O adjetivo, que só existe em função do substantivo, ele concorda com o substantivo em gênero e número. Agora, olha só, vamos pegar uma outra frase. Se mudou a referência não é mais um substantivo. A referência é um verbo, um adjetivo, um advérbio, uma oração inteira. Então, mudou a referência. A referência agora pessoal, só voltando aqui, que o adjetivo é uma classe de palavra o quê? Variável. O que significa isso? Que ela é variável? Significa dizer que ela varia em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural. É isso que quer dizer variável. O adjetivo é uma classe de palavra variável que concorda com o substantivo em gênero e número. Por isso que há bastantes questões, há várias questões, há muitas questões, há poucas questões. Então, a flexão normal, ainda que isso seja classificado como um pronome adjetivo com valor de adjetivo. Vamos agora
a questão das relações morfossintáticas. Eu busco a referência. Aí vi que a referência é um verbo, adjetivo, advérbio, oração inteira. Vamos voltar à questão da FGV? A questão é assim, ó. A manutenção, não sei o que, a limpeza das bancadas são bastante deficientes. Então, vamos lá. Elas quem? A manutenção e o que mais? E a limpeza. A manutenção e a limpeza são deficientes, né? Deficientes? Isso, deficientes. Elas são deficientes. Vamos analisar a frase como um todo. Elas é o sujeito, tá certo? Sujeito determinado simples. Está no lugar da manutenção lá. São verbo de ligação. Deficientes, eu acho que ninguém erra em classificar deficientes como o quê, pessoal? Como adjetivo, já que está o quê? Está qualificando elas. Então, eu acho que ninguém erraria em dizer que essa deficientes aí está qualificando elas. Aí eu resolvi colocar aqui bastante. Quem é o referente do bastante, pessoal? Não é o deficiente? Então, deficientes é um adjetivo. Como bastante se refere a um adjetivo, o que vai acontecer? Esse adjetivo, ele passa a ser, como ele modifica um adjetivo, só pode ser o quê? Advérbio. Tudo que se referir a verbo, adjetivo, advérbio, oração, só pode ser advérbio, que é uma classe de palavra o quê? Invariável. O que significa isso? Que vai ficar no masculino e no singular. É isso. Vai ficar no masculino e no singular. Portanto, bastante deficientes. Elas são bastante deficientes, elas são muito deficientes, elas são pouco deficientes. Como é que eu classifico aqui essas palavras? Como advérbio. Mas como é que eu sei que muito, bastante, pouco é advérbio? Porque se refere o quê, pessoal? A adjetivo. Tudo que se referir a adjetivo só pode ser o quê? Advérbio. Qual a única possibilidade sintática para um advérbio? Adjunto adverbial. Agora acho que podemos voltar lá à questão da FGV, ok? Então vamos lá. A manutenção de aparelhos e a limpeza são bastante deficientes. Como é que eu classifico aqui bastante? Como advérbio. E qual a marca do advérbio? Ele é o quê? Invariável. Mas como é que eu sei isso, professor Josué? Por adivinhação? Não. Pela referência. Como bastante se refere a deficiente e como deficiente é um adjetivo, então bastante só pode ser o quê? Advérbio. Advérbio é uma classe de palavra o quê? Invariável. Então, na letra B, o advérbio, e é um advérbio mesmo, bastante deveria ter sua grafia corrigida para bastante. Verdade. Essa é a resposta. Vamos continuar para fechar. Conexões elétricas dos aparelhos citados apresentam problemas com risco de curto, o que vai... Pessoal, a empresa tem normas. Normas de manutenção e de limpeza. São normas positivas. Então, essa orientação, essas conexões, elas não vão de encontro às normas. Elas vão ao encontro, elas vão a favor. Elas não vão de encontro, elas vão ao encontro das normas. Então, o termo de encontro às deveria ser corrigido para o encontro das. Elas vão de encontro às normas, elas vão ao encontro das normas, ok? Então, peraí, deixa eu ver. A manutenção de aparelhos de medição e a limpeza de bancadas elas são deficientes e podem trazer prejuízos. Se elas são deficientes e podem trazer prejuízos, é porque elas vão de encontro, verdade. Elas não vão ao encontro de, elas vão de encontro a. Então, elas vão contra. Aqui não há o que se corrigir, tá? Então, o termo às normas, pessoal, de encontro é de encontro a. Com a das normas, o que vai acontecer? Quando você somar o a preposição com as artigos, o que vai acontecer? Crase obrigatória. Professor Josué, fiquei em dúvida. Substitua a palavra feminina por uma masculina. O que vai de encontro às normas da empresa, o que vai de encontro aos problemas da empresa. Então, se você substituir, o que vai ao encontro dos problemas da empresa. Você substitui e consegue visualizar. Então, aqui não há erro. O termo da empresa deveria ser retirado do texto por ser redundante. Qual é a redundância? O que vai de encontro às normas da empresa, que é contra mesmo, tá? Porque são normas deficientes e que trazem prejuízos. Portanto, de encontro, a única resposta possível, letra B, de bola. Nós estamos falando aqui de palavras com valor adjetivo e palavras com valor adverbial. É isso.